Eu fui com 2 anos de idade pro orfanato. Daí a gente era em 8 irmãos. Nós fomos 8 pros abrigos. Eu me lembro da tia Denilda, da casa Anitta, que eu passei pelas 3 casas. Tia Denilda era que nem um anjo da guarda pra mim. É uma relação afetiva, é uma relação quase que de pai e filho, de mãe e filho, porque as crianças e adolescentes, eles não nos enxergam como funcionários de uma instituição, eles nos enxergam como seres humanos adultos que estão ali para dar esse carinho que eles não têm de outras, que não vem de outro lugar, que não vem de outra pessoa. Quando eu entrei, na primeira reunião que nós tivemos, nós ganhamos um coração de cristal vermelho. Aí nos disseram que nós tínhamos que trabalhar com coração e com coisa. No andar do tempo, aí nós tínhamos reuniões e coisas, e nos dizia assim, tu não pode te apegar muito, tu não pode fazer isso, não tem como. A gente se apega, por causa que eles são tudo carente. E a gente vê aquelas crianças, ou choram, precisam de um abraço, precisam de um carinho, de uma proteção. Eu conheci uma pessoa e estou gostando dessa pessoa, eles vêm e contam para mim, como se eles fossem contar para a mãe ou para o pai. A gente é a confidente também, a gente é aquela pessoa que escuta, que divide as alegrias, é aquela pessoa em quem eles confiam e buscam, eu estou com esse problema, me ajuda a resolver. Então a gente tem esse papel também. Nós somos as pessoas em quem eles confiam, nós somos as pessoas que, quando eles estão com problemas, quando eles estão angustiados, eles vêm e buscam na gente. E tinha a tia Nelly também, que eu gosto muito da tia Nelly até hoje, que eu tinha mania de não tomar o remédio à noite. Então praticamente ela me ganhava só no copo com leite e com açúcar. Então eu gostava de tomar o leite morno com bastante açúcar. Então praticamente ela fazia o leite morno com açúcar e daí já me dava o remédio. Então eu tomava, senão eu não tomava. Senão eu dava um jeito de jogar fora, escondia, jogava fora. Eu acho que toda criança tem que ter uma mãe. E ali o que eles têm? Eles têm um funcionário. Mas a gente passa também um certo amor, mas a gente passa muito cuidado. E daí eu fico feliz com isso. Eu, como pessoa, eu vou querendo para eles o que eu quero para os meus filhos. Uma vida digna, uma vida saudável. Eles podem ser o que eles quiserem ser, desde que eles queiram ser pessoas de bem. É o que eu digo para o meu filho. Você pode ser o que você quiser, você não precisa ser o que eu quero que você seja, desde que você seja feliz. Tem a Lilian é uma assistente social que trabalha aqui no CRAS agora, ela é assistente social do abrigo. Ela também, eu brigava com ela, xingava ela, mas ela tinha um jeito de me levar, um jeito de conversar e me acalmar, tipo, me ensinar o que é certo, o que não é errado. Tu não é pai, tu não é mãe deles, mas no momento é quem eles podem contar. É você a figura que eles têm tanto para seguir exemplos bons, né, como exemplos que não seriam tão bons para eles. Eu gosto muito de bebê, eu gosto muito de criança, mas eu me dou melhor com os adolescentes, sabe? Porque, eu não sei, eu tenho uma afinidade com os adolescentes. Porque os bebês nem se fala, né? Porque... mas os adolescentes é muito bom, muito bom. Tinha o Cristiano, que me dava muito. O Cristiano ele era um monitor que usava muleta, né? Ele tinha problema na perna de um acidente. Tava muito com ele levava filme de noite pra nós assistir, passar a noite assistindo filme. O abrigo assim, é que eles tiram as pessoas com maus tratos, abandonos, que sofrem abuso sexual, alguma coisa. Eles tiram da família e levam para o abrigo. Ganha cama, ganha comida, ganha tudo.
Sempre que uma criança e um adolescente estiver numa situação de violação, de risco extrema, que, caso ela permaneça em convívio na sua família natural, ela possa estar correndo um risco grave na sua integridade física ou psíquica, ou mesmo não sendo um risco potencial, já sendo um dano concreto a esses direitos, ela tem que ser afastada do lar, tá? Para a preservação da sua integridade física e psíquica. Então, se as pessoas que são responsáveis por essa criança e adolescente não estão cuidando de forma adequada, o Estado fica como responsável de retirá-los do seio da família, né, do convívio da família, e tem que colocá-las em algum lugar. Uma vez decidido que ela tem que ser afastada do lar, a lei exige que, em um primeiro momento, se esgotem as tentativas de mantê-la no lar, apoiando a sua família e melhorando a sua família, não é quando isso é possível. Se isso é impossível, a segunda hipótese legal que se tem é o encaminhamento para um familiar extenso, que é o familiar que tem um parentesco próximo e uma relação de afinidade e afetividade com a criança. A figura do familiar extenso como uma providência obrigatória antes do acolhimento é indispensável, porque se é um familiar com quem ela mantém vínculos, não é? E se é um familiar apto a recebê-la, a gente tenta amenizar um pouco esse trauma. Por vezes não há possibilidade de ficar na família extensa, seja porque não existe, seja porque existindo ou não são interessados, ou não têm condições. Aí nós pensamos então no acolhimento. Aí a lei fala que em primeiro lugar deve ser o acolhimento familiar. Em Passo Fundo existe o programa Família Acolhedora. Como são apenas 10 famílias e dessas 10, atualmente 8 estão disponíveis para acolhimento familiar e todas acolhendo, não nos resta mais nada então, senão, em última análise, o programa de acolhimento institucional, acionando uma das 4 casas de acolhimento daqui. E a última medida de proteção que é aplicada é acolher, né? Então, todas as outras coisas devem ser feitas antes de se chegar a esse extremo de ter que realizar um acolhimento. Então, quando as crianças chegam ao acolhimento institucional, elas chegam como uma estratégia de proteção, de cuidado, né? de conseguir organizar essas crianças, esses adolescentes, de tal forma que elas não se mantenham em situação de risco e em situação de violência. Então, quando a criança passa por esse processo, ela precisa ter um espaço para ela ficar, para ser cuidada, protegida, enquanto não se define a situação dela, se ela vai retornar para essa família de origem, se ela vai, se o processo vai correr para uma família substituta. O Conselho Tutelar ele é o responsável ou por fazer o acolhimento emergencial em situações gravíssimas, né? Ou senão, então, nós solicitamos a intervenção do Ministério Público e do Juizado para fazer a solicitação do acolhimento. Então, a retirada dessas crianças, dessas famílias, claro que tudo isso embasado. O Ministério Público geralmente ele entra com as ações, né? Seja com ação para tirar a criança de dentro de casa, né? Que é o que a gente chama de ação de afastamento familiar e colocação dela numa instituição, num programa de família acolhedora, e o juiz é aquele que é responsável por decidir. As partes pedem, fazem os pedidos, o juiz é o responsável por decidir qual é o encaminhamento que vai ser dado no caso. Dessas decisões depende justamente a garantia dos direitos, de todos os direitos dessas crianças e adolescentes. Cada casa de acolhimento tem uma equipe técnica que é responsável, da qual eu coordeno, então, essa parte, né, da alta complexidade. E essa equipe técnica é composta não apenas pelo assistente social, como também pelo psicólogo. Então, são profissionais que trabalham com o objetivo de organizar toda essa demanda, todo esse atendimento com a criança.
o trabalho do psicólogo não é só atender a criança, no caso, né? A gente tem que trabalhar a família, se trabalha com os monitores, porque também é de responsabilidade da equipe técnica fazer capacitação, né? Então, assim, o profissional, o assistente social, ele é uma das ferramentas, é um dos profissionais de extrema importância neste processo de trabalho, né? Porque assim ele vai atender a criança, ele vai atender a família, ele vai traçar um plano de atendimento para essa criança, que a gente chama do plano individual de atendimento, tanto individual quanto familiar, e desde então se criam as estratégias e os investimentos técnicos. O objetivo é sempre que essa criança possa retornar à sua família de origem. Assim, eu sempre trabalhei no comércio, né? E daí, tipo assim, de fora, a gente tem uma visão realmente sobre as casas, né? De fora, a gente tem uma visão que não é isso que a gente vive. Digamos, né, que são maltratados e tal, né? Algumas pessoas da sociedade, elas ainda têm essa visão, porque elas não conhecem, elas não sabem. As casas de acolhimento, elas ainda são, assim, um pouco fechadas para a sociedade. As pessoas têm medo de se aproximar. Até porque, quando as pessoas se aproximam, muitas vezes elas se aproximam com outros interesses, por isso que a gente fecha um pouquinho. Porque não é saudável para a criança que entre lá todo mundo para visitar, para ver como é, como é que não é. Porque na nossa casa a gente não deixa as pessoas entrarem lá por qualquer motivo, não entra qualquer estranho para ver como é que é a situação, né? Não é um zoológico para se visitar, as crianças não são mercadorias para ir lá visitar e ver e olhar como é que elas são. Tem um lugar, né, onde pode ser cuidado, até que apareça um lar, até que apareça um pai, uma mãe para cuidar deles. E eu acho que a sociedade ainda não conhece muito bem o que é uma casa de acolhimento e ainda tem aqueles preceitos de que são judiados, de que estão lá e estão, às vezes acham que estão pior do que se estivesse em casa. Então, eu mesmo não conhecia. Fiz o concurso, tudo, e não sabia. Fiz para monitora, mas não sabia que era para casa de acolhimento, né? Aí tu chega lá e assim, se tu fala até para um parente teu, para uma pessoa, outra, ninguém conhece, ninguém sabe. No começo, até as minhas amigas diziam o que eu estava fazendo lá. Que loucura, como é que eu aguentava. Muitas pessoas que não conhecem a realidade, que não estão por dentro da legislação, que não conhecem pessoas que trabalham na casa de acolhimento, elas ainda acham que lá dentro elas são maltratadas e não são respeitadas. Às vezes tu fala para as pessoas, eu sou monitora, mas o que é ser monitora? As pessoas nem sabem o que é ser uma monitora, uma cuidadora. Muitos deles não vão ser adotados, muitos deles não vão ter uma família, muitos deles vão sair da casa e vão ficar por sua conta e risco, vão sair da casa aos 18 anos e eles vão ter que cuidar da própria vida. Então a nossa função é de prepará-los para isso, exatamente como um pai e uma mãe prepara seus filhos para a vida, para a sociedade. Essa é a importância do cuidador, do monitor. Tem crianças lá maravilhosas que sonham em ter uma mãe, um pai, uma família. Elas já se sentem inferiores, elas já se sentem diferentes porque elas são de casa de acolhimento, porque elas não têm uma família. Porque na escola ainda se faz os trabalhos para o Dia dos Pais, Dia das Mães, e eles fazem aquele trabalho do Dia dos Pais, Dia das Mães, e eles vêm e entregam para a gente, né? Quando é Dia dos Pais, eles às vezes me entregam para o monitor homem, né, da casa, ou então eles querem entregar para mim, daí eles dizem, leva para o teu marido. E aí a gente leva e daí acaba envolvendo a nossa família, acaba se envolvendo naquilo ali, né? Eu acho que tudo que eles aprendem nas casas, eles podem se tornar uma pessoa melhor. Eles estão te ensinando a viver no caminho do bem, para ti ser uma pessoa do bem.
Eles são gratos, apesar de eles serem bastante agitados, assim, mas existem alguns momentos em que a gente sente que eles são gratos por aquilo que a gente faz por eles. Como monitor de atividades, a gente procura fazer com que o acolhido se sinta o mais próximo dentro de um lar possível. Mas você tem que entender que para ele, quando ele vai chegar ali, tudo é diferente, porque ele foi tirado da família. Por mais que você queira fazer que aquilo ali se torne um lar, é tudo diferente, é tudo estranho. O que eu observo é que, em meio aos nossos monitores das 4 casas de acolhimento, existem pessoas assim fantásticas, extremamente perfiladas, que têm vocação, que têm amor, que vão muito além da sua atividade de cuidador, que muitas vezes despendem do seu tempo familiar, pessoal, sem receber horas extras, e muitas vezes até dos seus recursos pessoais, trazendo mimos e atividades complementares para as crianças, sensibilizados com o sofrimento delas, que vão ter imensamente o meu respeito. Quando a criança chega ao acolhimento institucional, a primeira pessoa pela qual ela tem contato é o cuidador, é o monitor, né, que já recebe, que já acolhe na chegada. Porque são pessoas que vão ficar justamente com a responsabilidade de ter o contato e o cuidado direto dessa criança ou adolescente que está na instituição. Para mim, ser uma monitora é ser uma segunda mãe, né? É você tratar eles como você trata os seus filhos, com seriedade, né? Chamando atenção quando é necessário, mostrando que tudo tem que ter ordem, tudo tem o seu limite, mas dando o amor e o carinho necessário. Então, praticamente, eu digo para a criança que está no abrigo hoje, adolescente, que nem eu fui, que estão no abrigo, que só querem saber de fuzuar, café, essas coisas, que dão valor para os monitores, porque os monitores que estão lá, eles são que nem uma mãe, que nem um pai para vocês. Tu tem que levar no médico, tu tem que mudar, tu tem que dar banho, tem que cuidar, dar atenção, dar comida no horário, dar medicamento. Seria como cuidar de uma pessoa de casa, assim. Tinha o Tony praticamente era que nem um pai, por causa que ele sabia o jeito de me controlar, tipo, quando eu estava bravo, alguma coisa, o jeito de conversar, o jeito de falar, o jeito de me acalmar. Ou seja, a gente corresponde, de certa forma, digamos no meu caso, a figura paterna, a figura masculina dentro de uma família, né? Então, a gente procura representar esses papéis que não é tão simples assim, mas de certa forma preenchemos ajudando essas crianças. Então, o papel do cuidador é um papel de mãe, de pai, de tia, de professora. Se faça todo esse esforço, né, através do trabalho da equipe técnica, através de capacitação com os cuidadores, os monitores, né, através dessa articulação multidisciplinar, né, e esse diálogo, a casa de acolhimento ela não é a casa da criança. Né? Os cuidadores, os monitores, por mais que eles se esforcem e cumpram o seu papel muito bem, ainda assim eles não são o pai em si e a mãe em si. Eles não são essa figura materna e essa figura paterna da criança. O acolhimento seria, assim, o último grau que fosse para ele ser colocado.
o acolhimento, ele, ao mesmo tempo que ele protege, né, que ele traz essa instância da proteção, de tirar a criança da situação de violação de direito, ele também não deixa de ser, né, uma violação para a criança, porque a gente está privando ela do convívio familiar dela. A gente está privando ela de estar, né, entre os seus, entre a sua família. E isso é muito importante porque por mais que a criança ela esteja sofrendo situação de violação de direitos dentro da sua família natural, ainda assim aquela é a família dela. Eu posso dizer assim para você que não é um mar de rosas trabalhar numa casa de acolhimento. É contraditório, como te digo, entendeu? É difícil, mas é gostoso de trabalhar.